perde, não tem nem para onde correr. Na próxima quarta-feira, 1º de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador. E para falar sobre os direitos e as últimas mudanças na legislação trabalhista, eu converso agora com o juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é a nossa região, Rodolfo Pamplona Filho. Boa tarde, seja bem-vindo. Como vai, minha querida? Tudo bem? Tudo, Dara. Estava dizendo que eu gosto dessa cor de terno, no senhor fica ótimo. Fica fashion, né? Aí ele disse logo, Fecha esse é os novo, olhos. esse é novo. Minha gente, 32ª aqui presente. Eu vejo, acompanho o senhor pelas redes sociais, o senhor sempre falando da sua equipe, né, dos estagiários. É preciso valorizar todo mundo, todos os trabalhadores, desde o diretor ao estagiário, a quem está fazendo serviços gerais. É preciso valorizar a dignidade do trabalho. Claro. 996260307 é o número do telefone para você fazer perguntas. Você que tem dúvidas sobre legislação trabalhista, o homem está aqui, o professor está aqui. 996260307, tá certo? Exercendo o poder de síntese para dar tempo da gente responder ao máximo de pessoas. Porque o senhor sabe, né? São muitas questões variadas. O que a gente puder falar para servir, estamos servindo. Tem muita gente que ficou na dúvida depois, né, da reforma trabalhista, no que diz respeito ao papel da homologação, tanto na justiça quanto nos seus sindicatos, né, nas suas entidades de classe, porque as pessoas ficaram sem saber exatamente até onde podem ir nessa configuração, doutor Pamplona. Bem, antes da reforma trabalhista, toda a rescisão de contrato de trabalho de empregado com mais de 1 ano de tempo de serviço precisava ser homologado, ou no sindicato, ou no Ministério do Trabalho, Superintendência do Trabalho. Com a reforma trabalhista, essa obrigatoriedade, que era uma maneira de garantir a idoneidade da manifestação, dizer, ó, que o cara não está sendo forçado, não assinou em branco, está pagando mesmo aqui agora, todo dia, isso deixou de ser obrigatório. E aí, na verdade, hoje, para a extinção de qualquer contrato de trabalho, basta simplesmente a assinatura do recibo. Se alguém assinou em branco, se alguém foi forçado a assinar, bem, ele agora vai ter que ter prova em dobro, né? Porque antigamente a gente tinha uma presunção, porque como era para ser feito na frente do sindicato, tinha alguém ali para certificar, está assinando realmente. Agora, ele vai ter que produzir prova de que foi forçado. Isto é a homologação especificamente da rescisão. Criou-se com a reforma trabalhista uma figura nova, que é a homologação da transação extrajudicial. O que é isso? Empregado e empregador fazem um acordo, né, e querem que isso tenha força de coisa julgada. Isso significa que não possa ser discutido no Poder Judiciário depois. Bem, se eles fazem esse acordo eles têm que estar acompanhados, cada um com advogado próprio. Não pode ser advogado do mesmo escritório, não pode ser um advogado que tenha sido indicado pelo empregador, não. Tem que ser o advogado do empregado. Advogado do empregador, eles comparecem à Justiça do Trabalho, né, para, nesse caso, obter a homologação. O comparecimento, na verdade, nem sequer é obrigatório, né? A pessoa tem que peticionar com os advogados, os 2 advogados assinando, mostrando que são advogados dele, e o juiz vai analisar se deve fazer audiência ou não. Eu normalmente, e aí cada um tem o seu procedimento, mas eu normalmente faço uma audiência. Não precisa ser uma coisa formal, pode ser simplesmente, vamos bater um papo, ter certeza. Meu amigo, está assinando, está com certeza. Tem alguma dúvida? O mínimo que podemos fazer para esclarecer o cidadão dos seus direitos. O senhor começou a falar, começaram a chegar as perguntas aqui. Por isso que eu estava olhando para o senhor, um olho no senhor, outro no celular. 996260307, a gente está falando sobre legislação trabalhista. Músicos, queridos empresários, também, se tiverem dúvidas a respeito de legislação trabalhista, fiquem à vontade. Eu conheci Léo pequenininho. Ah, é? Ele é filho da minha primeira professora de piano. Olha gente, que maravilha. Então tá ótimo. Tá tudo em casa. São os encontros do TV Revista, é isso mesmo. Jorge diz o seguinte aqui, Jorge mandou: já ouvi falar muito sobre direitos perdidos com a reforma trabalhista. É mais fácil dizer o que não foi perdido. Tem alguma conquista nossa que não foi tirada? Jorge quer saber. Bem, Jorge, a sua pergunta é importantíssima. E, de fato, na verdade, conquista nova nenhuma, né? O que houve foi, sem sombra de dúvida, uma redução de alguns direitos que estavam sendo conquistados, ou que foram conquistados pela jurisprudência, pelo amadurecimento. O que é que não se perdeu? E aí, para tentar dar um mínimo de tranquilidade, até pela proximidade do 1º de maio. O que não se perdeu é o que está previsto na Constituição, né? Aquilo que nós chamamos, o nome bonito, patamar civilizatório mínimo, né? Aquilo ali que é o núcleo duro de direitos trabalhistas. Aquilo não se perdeu. Mas nós temos que sempre ficar vigilantes, né?
Tem mais perguntas. Outra pessoa que não quer se identificar, que já é o trabalho doméstico, gostaria de saber como ficam as férias da empregada doméstica, porque a minha patroa quer que eu tire férias no mesmo período que ela tira, mas para mim não é vantagem. Gostaria de saber se sou obrigada a tirar férias nessa mesma época. Na verdade, querida anônima, o fato essa é uma dúvida muito comum, não somente o trabalho doméstico, mas qualquer tipo de trabalho. Você tem o direito de escolher o período de suas férias? Não. Quem tem o direito de dizer o período de suas férias é seu empregador, seja seletista, seja doméstico. E nesse ponto, o que você tem é o direito às férias. Você tem o direito a gozar essas férias depois de um ano, né, de um período aquisitivo. Você conquistou o direito às férias, o empregador tem de lhe conceder dentro desse um ano subsequente. Se passar esse prazo, o valor da remuneração é devido em dobro. Entendi. Mas aí o que pode se fazer é tentar negociar. Sempre. Aí o campo é da conversa. Dizer, olha, por favor, vamos tentar negociar. O que é preciso entender é o que é direito e o que é efetivamente campo de negociação. A negociação, a conversa, a dizer a ponderação é sempre ideal. O problema, muitas vezes, é que nem sempre as pessoas estão abertas para a conversa, né? E aí, outra anônima diz o seguinte, é uma pergunta similar a essa. Vim do interior para trabalhar numa casa aqui em Salvador, carteira assinada, tudo certo. Tenho mais de um ano trabalhando e a minha chefe diz que para eu tirar férias, eu tenho que adiantar os trabalhos. É certo isso? Eu não acabo trabalhando o dobro para conseguir tirar férias? O que seria adiantar? É preciso entender o que é adiantar os trabalhos, porque, na verdade, você tem que trabalhar durante o seu horário, né, e fazer o seu serviço, né? Não deve deixar acumular alguma coisa. No período que a pessoa, uma doméstica, né, pensando nessa situação, ela fez o seu trabalho doméstico cotidiano. No período que ela tirar férias, não tem como fazer o trabalho que é do período que ela está de férias. Então, não entendi bem o que é adiantar o trabalho. Olha, doutor Pamplona vai ficar aqui, mais um bloco, então a gente... Não! Tem, é porque... Tem, direito de trabalho, você... Olha, Kleber Rego. 12 horas e 32 minutos, doutor Pamplona vai ficar mais um bloco. Então, 996260307 é o nosso WhatsApp. Porque, na volta, eu faço as perguntas que estão chegando aqui. Agora animou completamente. Minha gente, mudanças, normações, agora a gente continua respondendo as suas questões, as suas perguntas, pelo 996260307, doutor Rodolfo Pamplona, ele que é juiz da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, www.trt5numeral.jusdejustiça.br. Esse é o site do TRT. Se você tem alguma reclamação, algum processo, entre no site, procure saber, fale com o seu advogado e advogada, o andamento do seu processo. É importante isso, viu? Porque às vezes as pessoas dão entrada, aí, né? Geralmente as pautas não demoram no TRT, mas a pessoa diz assim, mas agora eu quero saber o andamento e tal. Se tiver um advogado ou advogada... Exato. E é importante para todo mundo aqui tem uma reclamação trabalhista, anote o número do processo, porque é tudo eletrônico hoje, não temos mais processos físicos novos. Então, às vezes a pessoa tem um processo e ele diz assim, eu tenho um processo, que vara, não sei, qual número, não sei, como é que eu vou adivinhar? Então, e isso eu falo com liberdade, porque eu recebo todo cidadão que aparece lá, criando a dúvida, estou à disposição, tendo advogados, partes, acho que é nosso dever servir o cidadão, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Anônimo diz, doutor, a terceirização. Vamos lá. Por que as empresas terceirizadas não estão pagando intrajornada? Elas alegam que a contratante não repassa os valores, uma vez que está na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Podemos entrar na justiça? Claro, claro. Qualquer questão em que há uma violação específica de um direito previsto, você pode ir à justiça. Sempre recomendo, vá acompanhado. Então, nesse caso, procure um advogado de sua confiança, procure o sindicato da sua categoria para você ir bem instruído. Por quê? Porque, principalmente após a reforma trabalhista, é cada vez mais importante que você deduza as suas postulações sempre já preparada a sua prova. Não fique achando que vai depois produzir isso ou que a pessoa vai confirmar o fato. Não. Às vezes, eu digo isso com liberdade, falando para o cidadão, porque o cidadão chega aqui e diz assim, doutor, aconteceu, ele sabe, mas aí, de repente, se surpreende a mesma gente, quer dizer, não foi assim. Eu digo, então, procure produzir a prova, já ir para o processo, já com tudo bem amarradinho. Por quê? Porque se você não fizer essa prova e a parte não reconhecer o fato, porque muitas vezes a boa-fé, a parte comprova, diz que não, olha, devo, não nego, só não tenho dinheiro, então a gente tenta negociar um acordo, uma coisa assim, mas às vezes nega o fato, aí você fica numa situação complicada, porque se ele não fizer a prova com a reforma trabalhista, eu tenho que condenar e pagar honorários. Entendi. Aqui outra pessoa, deixa-me ver, Dri.
Qual o prazo máximo para pagamento do FGTS? Já tenho quase 6 meses que saí da empresa e só foi pago uma parte. Na verdade, ele deveria ser liberado imediatamente, porque o FGTS, ele é depositado mês a mês, 8% sobre o valor da sua remuneração. Se você foi despedida sem justa causa, automaticamente o termo de rescisão do contrato de trabalho já é documento para você ir na Caixa Econômica e receber. Agora, vamos ver uma situação, complicar a situação. Imagine que ela não tenha sido despedida. Ela pediu demissão ou foi por justa causa. Aí, nessas situações, ela não perde o FGTS que está depositado, mas nesse caso, ela tem que atender uma das outras hipóteses para a liberação desse valor. Se quiser, dá uma olhada, bota no Google, Lei do FGTS, artigo 20. Lá tem todas as hipóteses. Aqui anônimo também, né, o assunto um pouco espinhoso. Doutor, gostaria de saber quando podemos acionar a justa causa do empregador. O meu empregador não cumpre os prazos, não paga na data, às vezes acumula alguns salários, não libera as férias, o valor, botou um cifrão, né? Não libera as férias, então não deve liberar o período. Dinheiro para as férias, né? Exatamente. E aí ele destaca aqui uma série de irregularidades que, segundo ele, o empregador faz. Existe, isso é interessante, ele fez talvez como uma coisa de ironia, mas existe uma justa causa do patrão. Aí se chama de despedida indireta. A situação em que, havendo o descumprimento, se torna impossível a manutenção do trabalho e vai equivaler a ser despedido sem justa causa. Isso está no artigo 483 da CLT. Mas eu sempre recomendo, procure seu advogado para ver cada uma das hipóteses. Por quê? Porque pode ser um mero descumprimento, que aí o que você deve verificar é a conveniência de já ir à justiça só para pedir o cumprimento. Ou, em vez de perder o posto de trabalho, uma despedida sem justa causa. Entendi. Doutor Rodolfo Pamplona, nosso tempo terminou, mas muitíssimo obrigada pela participação aqui. Parabéns pelo trabalho de sempre, lá na 32ª, nas aulas todas, na Conversa com Pamplona. É o Papeando com Pamplona. Papeando com Pamplona. No YouTube? No YouTube, bota no canal Pamplona no YouTube, bote lá, canal Pamplona, você vai ver. Siga lá, se inscreva, dê seu like. É ótimo, é massa. Papeando com Pamplona. Entra aí no YouTube para você ver. 12 horas e 41 minutos. Obrigada, viu?